Olá! Existe um texto aqui no Evangelho de Lucas que muitas pessoas acabam tendo dúvidas sobre o que Jesus estava querendo dizer. Eu vou ler para que você possa tirar a sua conclusão e depois nós vamos dar a explicação aqui. Eu vou pegar parte do verso 8 do capítulo 16 e o verso 9 que lemos assim, quando Jesus estava falando. As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Como entender aqui? Jesus estava aconselhando a nós usufruirmos de riquezas iníquas aqui no nosso mundo? Fazemos amigos através das riquezas deste mundo? É isso mesmo que ele estava querendo dizer? Qual o sentido desse texto aqui no Evangelho de Lucas? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos mais da Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E como você sabe, quem está sempre na mira para dar a resposta baseada na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Uma satisfação estarmos juntos aqui e termos você, amigo telespectador, acompanhando o nosso programa. Vamos esperar a sua pergunta para juntos vermos o que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão que talvez esteja lhe incomodando ou que talvez surja na sua mente durante o nosso programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência e estamos então esperando as suas perguntas. Bom, este é um programa muito interativo, porque você participa, nós estamos ao vivo aqui, você pode mandar as suas perguntas para a gente. Nós temos várias formas de receber a sua pergunta. Você pode usar o SMS, pode usar o WhatsApp, pode usar o Facebook, o Instagram, para que você possa mandar as suas perguntas para a gente. Então, participe, porque é você que vai fazer o programa acontecer hoje, tá bom? São as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos bíblicos, teológicos, espirituais, que vão poder nos ajudar a juntos estudarmos a Palavra de Deus. E eu convido você que nos assiste das mais diversas denominações religiosas, é um prazer ter cada um de vocês, meus irmãos, aqui com a gente para aprendermos mais da Palavra de Deus. Então, diga à igreja a qual você pertence, a sua dúvida, fala, olha, eu sou da Assembleia de Deus e eu queria saber isso aqui, ó. O que a Bíblia está querendo dizer aqui nesse capítulo, nesse versículo? Ou, sei lá, alguma outra pergunta que você possa ter. Como você sabe, quando a gente começa a ler a Palavra de Deus, quando a gente começa a se aproximar do nosso Criador, ao ler a palavra, a gente se depara com coisas que talvez não entendemos assim, logo de cara. E aqui você vai poder ter uma forma de compreender melhor a Bíblia. Portanto, participe, mande a sua pergunta para a gente, tá bom? Nós abrimos o programa falando de uma questão que chegou aqui pelo Instagram, que a gente sempre coloca antes de começar o programa, para você usar os comentários ali e mandar a sua pergunta. A Marta, ela mandou essa questão que nós abrimos aqui de Lucas 16, verso 9, e ela diz o seguinte: professor Leandro Quadros, sempre tive dúvidas sobre esta passagem de Lucas 16, 9. Como que a gente entende, ou como entender que somos recomendados a fazer amigos das riquezas de origem iníqua? Olha só, por que, professor? Jesus, porque nesse trecho é Jesus que está falando. Ele pede para a gente, como diz aqui o próprio verso 9, né? Eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos. Por que Jesus está dizendo isso? O que ele estava querendo dizer, afinal de contas? Vamos fazer uma breve análise, Tito, de Lucas 16. E antes, é muito importante
né, o telespectador considerar que Cristo está contando aqui uma parábola, né? Uma parábola é uma história fictícia que tem o propósito de ilustrar, trazer lições morais. Numa parábola, né, Jesus, em mais de uma ocasião, ele pega situações, histórias do cotidiano, cria uma história com base no cotidiano para ensinar lições morais. Uma das regras básicas de interpretação de qualquer parábola bíblica é de que você não pode formar doutrinas dos detalhes da parábola, porque os detalhes, por exemplo, a parábola do administrador infiel, que mostra um administrador infiel sendo elogiado, os detalhes da parábola não trazem as lições espirituais, eles são o pano de fundo para a lição espiritual que vai vir. Então isso devemos considerar. Outro exemplo, outra parábola está aqui em Lucas 16, 19 a 31. Cristo não está dando um estudo sobre a vida após a morte. Ele cita uma história do cotidiano, uma crença popular na época. Boa parte do judaísmo já estava sob a influência, né, da cultura grega. E aí Jesus cria a história de um homem que tem o seu corpo no inferno, o outro o seu corpo no céu, mantém ali um suposto diálogo com Abraão, e aí o que está no inferno pede para que a língua dele seja refrescada com água. Então você não vê na parábola espíritos, você vê corpos. Então Jesus conta uma história do cotidiano, mas para evitar esta crença na imortalidade da alma, ele coloca corpos, né? Um corpo no inferno e outro no céu, ao invés de colocar um espírito. Então a parábola, você tem que pensar o seguinte: há situações do cotidiano, situações corretas e situações erradas do cotidiano humano, e Cristo não aprova situações erradas, Cristo não aprova crenças populares. Ele usa isso como recurso pedagógico para ensinar a lição moral. E isso era muito claro para eles que eram acostumados a aprender por meio de parábolas. Por exemplo, em Lucas 16, verso 9, quando ele diz assim: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu tenho que ler esse verso com o contexto total dele aqui na parábola. O que Cristo faz aqui na parábola? Ele conta a história de um mordomo infiel, que ele ficou sabendo que ele iria ser demitido, diríamos assim. E aí o que ele fez? Olha a lição da parábola. A lição da parábola é diligência, grava isso aqui, e aí eu vou explicar para você. Ele soube do que iria acontecer com ele, porque ele estava defraudando o seu senhor, né, o proprietário. E aí o que ele fez malandramente? Bom, já que ele iria ser demitido, o que ele fez? Ele começou a negociar as dívidas do seu patrão por um valor menor, a fim de que as pessoas pagassem a ele. E aí quando ele fosse mandado embora, ele tinha, de uma forma diligente, garantido o seu futuro. Então Cristo conta algo do dia a dia. Existia corrupção naquela época, existe corrupção em nossos dias, e o Brasil que o diga, não é? Então existe a corrupção, então Cristo conta uma história do dia a dia. E aí qual é a lição que ele dá aqui? Quando ele fala que das riquezas de origem iníqua fazer amigos, ele tem em mente o mordomo infiel. O mordomo infiel, ele pegou um dinheiro que não era dele, mas ele fez o quê? Amigos! Então o que Cristo está trazendo de lição? Seja diligente como aquele mordomo infiel. Faça amigos. Seja inteligente nos seus negócios, na sua forma de viver, na sua evangelização, para que você seja recebido por Deus no reino dos céus. E que Cristo não aprova a desonestidade e nem o uso de dinheiro maldoso ou dinheiro desonesto, diríamos assim, é só lermos os versos seguintes. Ó. Ele fala isso no verso 9, tendo em mente o mordomo infiel, dizendo o seguinte: olha, assim como ele foi diligente em fazer amigos, seja diligente na sua vida, seja inteligente, não seja bobo. Cristo está dizendo o seguinte aqui, que ser cristão não é ser bobo. E aí nos versos seguintes, olha bem o que ele fala, como ele não aprova o usufruir de dinheiro ganho de forma desonesta. Ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito.
Ele está ensinando a fidelidade nas pequenas coisas. E aí, verso 11, ó. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E aí no verso 13 ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você servirá a Deus ou servirá aqui as riquezas, ele fala nesse contexto. Tá? Então veja, Cristo não aprova o roubo do mordomo infiel. Ele conta uma história do cotidiano para ensinar os seus discípulos a serem diligentes como ele. E a fazer amigos. E a abrir oportunidades para viver, para evangelizar. E assim, se essa pessoa for diligente e for fiel no pouco, Deus vai receber essa pessoa no reino dos céus. Então essa é a lição da parábola. Não dá para interpretarmos uma parábola sem buscarmos a lição espiritual a ser transmitida, sem lermos todo o capítulo. E aí eu quero dar uma sugestão aqui para o nosso telespectador. Eu vou indicar para você um livro muito bom. Esse livro eu li há vários anos e preciso reler este livro novamente. Foi um dos livros mais importantes que eu li de Ellen White. Este livro aqui, Parábolas de Jesus. Por que eu recomendo este livro? Neste livro, Ellen White comenta de uma forma espetacular as parábolas de Jesus. E aí o que acontece? Você adquire lições espirituais incríveis. Eu lembro quando eu li esse livro, eu tinha recém me batizado, me tornado um cristão recentemente. Esse livro fez muito bem para a minha vida espiritual e até estou lembrando aqui agora e preciso reler, porque eu já não lembro mais de muita coisa. Então, o que você vai fazer? Você pode comprar esse livro ou na Casa Publicadora Brasileira ou na loja da Novo Tempo. Né? novotempo.com/loja, que está aparecendo o site da CPB, também pode, cpb.com.br, livro Parábolas de Jesus. É um comentário muito prático, né? Muito homilético, diríamos assim, das parábolas de Jesus e vai ajudar você muito no seu crescimento espiritual. Então, e aqui há um capítulo, né, em que ela trata desta parábola do administrador ou mordomo infiel e eu creio que vai trazer lições espetaculares para a sua vida cristã. Muito bom, muito bom. O programa está apenas começando e para você participar aqui do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp ou SMS, o número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, Facebook e Instagram, cada uma delas tem um videozinho que eu posto ali, convidando você a participar do programa, mandando as suas perguntas, use os comentários que eu recebo também aqui na hora também, e você que nos assiste pelo YouTube, aí no canal da Novo Tempo, Novo Tempo ao vivo, é o nosso canal no YouTube, toda a programação da Novo Tempo está sendo transmitida ali no YouTube, você também pode participar nos comentários. Se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreva lá para que você possa interagir com a gente aqui, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas, como eu disse, é você que faz o programa acontecer. Olha só, professor Leandro Quadros, a pergunta que chegou aqui do Gabriel. O Gabriel diz que ele congrega na igreja luterana e ele pergunta: como explicar que os que falecem ou os que faleceram dormem no pó da terra até a segunda vinda, se Jesus falou ao ladrão na cruz que hoje mesmo estará comigo no paraíso? Isso está lá em Lucas 23:43, né, professor? Muito boa pergunta. Por que a gente tem falado aqui que quando morremos, ficamos dormindo até a volta de Jesus e Jesus lá na cruz disse isso ao ladrão? Muito boa pergunta, meu irmão luterano, obrigado pela sua pergunta. Tenho percebido mais irmãos luteranos também acompanhando o nosso programa. Muito bom ter aqui a companhia de vocês. Meu irmão, aqui em Lucas 23, 42 e 43, nós cremos que Jesus aqui não estava prometendo que naquele exato momento, logo após a morte, eles iriam para o céu. Por que nós não cremos? Por uma questão de tradução e também uma questão de contexto bíblico. Eu vou lhe explicar. Aqui em Lucas 23, 43, Jesus fala assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Da forma como o texto se apresenta, é claro, né, que realmente naquele dia eles estariam no paraíso. Só que tem algumas implicações aqui que devemos analisar. Primeiro, no grego do Novo Testamento,
Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não tem o que. O que foi acrescentado, obviamente, na boa intenção, até do tradutor, de dar um sentido maior ao texto. Então, no original, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A questão também vai depender da pontuação. Dependendo de onde você colocar a pontuação, especial a vírgula, muda todo o sentido do texto. Se você ler assim, ó, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, aí isso indica que naquele mesmo dia, Jesus e o criminoso arrependido estariam nos céus. Agora, se você colocar uma vírgula após hoje, muda o sentido, ó, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Se a vírgula estiver a partir do hoje, isso indica que naquele dia, ou seja, no hoje ali deles, Jesus estava prometendo que um dia eles estariam no paraíso. E aí você pode perguntar, Leandro, como eu vou saber onde a vírgula deveria constar? Veja, existe poucas traduções, mas uma que eu me lembro agora e até vou sugerir para você, um estudo aqui na revista Mira da Verdade. A tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, ela coloca vírgula também depois da palavra hoje. Isso é muito interessante. A tradução ecumênica da Bíblia apresenta o texto da seguinte maneira: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Por que os tradutores adotaram, né, esta postura? Existem argumentos, com base na construção grega do verso, de que a vírgula deveria constar a partir da palavra hoje. Uma vez, o amigo Rodrigo Silva, né, que apresenta o programa Evidências, ele apresentou uma dissertação de mestrado em que ele analisa essa construção grega da palavra dia, ali, remera, no contexto de Lucas 23. E ficou bem evidenciado, ele até defendeu na Faculdade de Teologia Nossa Senhora de Assunção, foi defendida essa tese, e se eu não me engano, faz tempo que eu falei com o Rodrigo sobre isso, o orientador dele dessa dissertação foi um dos que atuaram na tradução do texto ali da tradução ecumênica da Bíblia. Então ficou comprovado, mesmo academicamente falando, que a vírgula seria mais adequada após a palavra hoje, tá? E aí uma razão bíblica que eu lhe dou para isso, não apenas esta gramatical, é João 20:17, meu irmão. Esse texto é muito importante. Cristo fez essa promessa, né, para o criminoso arrependido na sexta-feira, né, quando ele morreu. No domingo pela manhã, quando Maria Madalena o encontra, Jesus diz assim: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Analise comigo. Como que ele iria para o céu na sexta-feira, se domingo pela manhã ele disse que ainda não tinha ido para o céu? Não faria sentido. Então temos que interpretar Lucas 23, 42 e 43 à luz deste contexto também de João 20:17. E um outro texto que eu deixo para você para finalizar, 2 Timóteo 4:8. Ali Paulo diz que ele, Paulo, receberia a coroa da justiça na segunda vinda de Cristo. Seria ilógico o apóstolo Paulo receber a recompensa da segunda vinda e o criminoso arrependido logo por ocasião da morte. Não faria sentido. Até porque Hebreus 11, 39 e 40 diz que todos os justos, com algumas exceções, obviamente quem já foi glorificado, como Moisés, Elias e Enoque, todos os justos receberam juntos a recompensa. Então eu finalizo recomendando para você a revista Na Mira da Verdade. Por quê, meu irmão? Aqui na lição de número 8, textos difíceis sobre a morte, um dos textos que eu abordo é Lucas 23, 42 e 43. Faço menção a essa dissertação do Rodrigo Silva, apresento aqui a tradução ecumênica da Bíblia como uma tradução alternativa para Lucas 23, 43. Então peça sua revista agora mesmo, você pode mandar uma mensagem para nós, 0 operadora 12 982 44 4449, ou pode
é telefonar para a nossa equipe, que também estará à disposição para lhe enviar esse material. Muito bem, o nosso tempo corre demais. Eu estou acompanhando aqui também no YouTube, você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Eu já estou vendo que tem perguntas aqui, daqui a pouquinho vou pescar uma pergunta aí do YouTube, mas continue participando. Você que está nos assistindo em um dos canais abertos da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país, você que assiste pela Sky, pela Oi, pela Claro, pela NET, aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado, participe do programa, mande as suas perguntas pra gente, que a gente vai pescar aqui já já. Não sai daí não, já já a gente volta. Já estamos de volta ao vivo, é muito bom ter você aqui com a gente. Uma pergunta que está aqui pipocando no nosso YouTube, eu vou colocar a pergunta do Lucas Mateus. E professor, ele diz o seguinte: por que Jesus deixou Judas ser o tesoureiro das ofertas para os pobres, se ele roubava essas ofertas que eram dadas aos pobres? Jesus é humano e Deus, mas Jesus sabia das coisas, era onisciente. Por que Jesus permitiu que Judas, que tinha quem sabe, essa dificuldade ali com as finanças, foi ele o escolhido para cuidar das finanças e ele roubava, professor? Como é que Jesus permitiu isso? Duas coisas. Primeiro, Deus ele permite muita coisa porque ele respeita o livre-arbítrio do ser humano, né? Por exemplo, Deus permite que alguns gerentes, que alguns líderes, sejam religiosos ou não, assumam certas funções mesmo sabendo que vão roubar, porque Deus respeita o livre-arbítrio e a sequência normal de um mundo de pecado. Agora, existem leis, né, que, se transgredidas, inclusive no mundo espiritual, a pessoa vai colher aquilo que ela plantou, e Judas colheu aquilo que ele plantou. Agora, um outro detalhe também que devemos considerar é que Deus estava dando oportunidades, né, para Judas. Deus, quando previu que Jesus seria traído por Judas, isso não significa que Deus determinou que Judas seria um pecador, né? Deus não determina, por exemplo, ele não predestina que alguém peque, que faça aquilo que Deus mais odeia, que é o mal e é o pecado, né? Agora, a onisciência de Deus permite ele saber com antecipação. Então, ele sabia, sim, que Judas faria isso. Mas Deus também ele é onipotente. O que isso significa? Se Deus soubesse que Judas iria, obviamente, pecar e Deus não pudesse ou não desse uma oportunidade para que o universo visse que o problema não estava em Deus, mas em Judas, certas questões do conflito cósmico entre o bem e o mal não ficariam claras. Tá? Então Deus respeita o livre-arbítrio, Deus também dá oportunidades ao pecador e Deus permite que o pecado siga o seu curso normal. Isso faz parte da realidade do nosso mundo. Muito bem, olha só, agora eu vou pescar uma pergunta aqui no Instagram. Participe pelo Instagram, você pode entrar no nosso Instagram, é @NaMiraDaVerdade. Você aproveita, pega o videozinho que está ali, coloque a sua pergunta nos comentários, se inscreva se você ainda não está inscrito no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E olha só, quem mandou essa pergunta foi a Elaine Marques. A Elaine, professora, aqui no Instagram, estou aqui pescando ela aqui agora, ela mandou em 2 minutinhos, faz 2 minutinhos que ela mandou essa pergunta. Elaine, sua pergunta foi pescada. E ela diz, somos anjos da esperança e católicos, amamos o programa. A nossa pergunta é, se Jeová é o único nome que se dá a Deus, é verdade ou atribuímos muitos nomes e isso está errado? Obrigado, Eliane e Osimar, um abraço a vocês. Professor, outros nomes que são dados a Deus, né? Senhor, Pai Eterno, é errado? O nome de Deus é Jeová, é isso mesmo? Minha irmã católica, esse casal amigo, né, irmãos católicos, obrigado, né, por acompanhar o nosso programa. Veja, o nome Jeová é o que os eruditos creem que mais se aproxima, ainda provavelmente, do nome original de Deus. Por que eu lhe digo isso? Muitos eruditos pensam que o mais próximo é Yahweh. Aí você pergunta, mas de onde Jeová? Jeová é uma mescla das consoantes do tetragrama sagrado, do qual o nome de Deus é composto no hebraico,
é a mescla dessas 4 consoantes com as vogais da palavra Adonai, que quer dizer Senhor. E foi um homem chamado Petrus Galatinos, se eu não me engano, em 1582, que fez a fusão do tetragrama com essas palavras, com as consoantes da palavra Adonai, e formou Jeová. Então nós não podemos dizer com certeza que Jeová é o nome de Deus. É mais provável que seja Yahweh, que significa eterno. Agora, é um erro chamar Deus de Jeová? Não é um erro, tá? Agora, quando nossos amigos, testemunhas de Jeová, alegam, né, que o nome de Deus é Jeová e que é o único nome verdadeiro, aí nisso eles estão equivocados. Não há nenhum problema em chamar Deus de Jeová, como fazem as testemunhas de Jeová. Agora, alegar que este é o único e perfeito nome dele, já não tem como provar isso. Além disso, Deus é chamado na Bíblia não apenas de Jeová, ele é chamado também de Senhor, ele é chamado de Eu sou, que quer dizer eterno também, ele é chamado de Elohim, né? Lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então Deus tem vários nomes, é chamado de Jeová Jiré, Deus da paz, Deus é justo, né? Jeová Shalom, Deus da paz. Então Deus tem vários nomes na Bíblia e não dá para nós definirmos um único. E uma coisa para finalizar, que é muito importante, o nome tem a ver, na Bíblia o nome comunica aspectos do caráter de Deus e da pessoa dele. Então nós vamos ver vários nomes para Deus para destacar diferentes aspectos do caráter dele. Tá bom? Então, fique à vontade para chamar a Deus. Quanto a Deus, ele aparece também tanto no texto hebraico quanto no texto grego. Por exemplo, olha que interessante, os judeus cristãos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas, né, que era um gentil convertido, mas esses apóstolos e profetas inspirados, eles usaram no grego do Novo Testamento a palavra Theos, que é Deus. Né? Então, não há um problema de você chamar Deus de Jeová, Elohim, chamar de Senhor, chamar de Deus. Né? Em Isaías 9:6, por exemplo, Jesus é chamado de Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. O importante é que você se relacione com Deus. Tá? Obrigado por sua pergunta, que Deus abençoe a vocês. Muito bem, olha só, aqui agora estou pescando aqui no Facebook. Eu falo pescando porque são tantas perguntas que chegam aqui pra gente. Obrigado pela sua participação, não desista, continue mandando. Quem mandou foi o José Alceu Garcia e ele perguntou assim, professor, ou ele está afirmando aqui e a gente vai ajudá-lo. Não consigo entender uma religião monoteísta com 3 deuses. Como que a gente explica a Trindade se somos monoteístas, professor? Muito boa pergunta. Meu irmão, eu vou lhe ajudar a resolver essa questão. Como que a Bíblia é monoteísta, mas ao mesmo tempo apresenta a doutrina da Trindade? Será que seria uma contradição? Não é uma contradição se você diferenciar Trindade de Tríade pagã. O que isso significa? A doutrina bíblica da Trindade não ensina a tríade pagã, ou tríade babilônica, né? Porque havia também uma tríade babilônica. Numa tríade pagã, há diferentes pessoas que compõem a divindade, são diferentes divindades com diferentes essências e caráter e propósito. Então existe um Deus mais poderoso, outro menos, um melhorzinho, outro mais mau, outro mais perverso. Então a essência dessas divindades é diferente, isso é tríade ou politeísmo. A Trindade bíblica não é assim. Na Trindade bíblica, as 3 pessoas têm a mesma essência e têm apenas diferentes funções na criação e no plano de salvação. Vou te dar alguns exemplos, tá? Colossenses 2:9, falando de Jesus,
Diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse texto, de forma clara, diz que em Cristo não habita apenas a plenitude da qualidade divina, como aparece na tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Não, habita toda a plenitude da divindade. Então Cristo tem a mesma essência do Pai. Você vai para João 10:30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. João 14:8 e 9, Jesus fala para Filipe que quem vê a Jesus vê o Pai, ou seja, ele é a mais plena revelação do Pai. Então, tem a mesma natureza. Você vai para Atos capítulo 5, versos 13 e 4, o Espírito Santo é chamado de Deus. Então, Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo, mesma essência. Por isso é um só Deus. É um só Deus porque as três pessoas têm a mesma essência. Então não dá para confundir a trindade bíblica com o politeísmo ou com a tríade babilônica, porque estas outras crenças apresentam seres com caráter diferente, com essência diferente, e não é o caso da trindade bíblica. Eu recomendo muito para você. Leia alguma obra, tem duas obras em especial para você se aprofundar nessa questão. Você pode ler uma obra de teologia histórica para você ver como foram os embates em relação à doutrina da Trindade ao longo dos séculos na igreja cristã. Tá? Então, se você estudar uma obra de teologia histórica, você vai perceber uma coisa muito interessante, que as objeções trazidas contra a doutrina da Trindade, elas já foram respondidas e refutadas pelos cristãos primitivos há muito tempo. Então, em relação à Trindade, se cumpre aquela verdade de Eclesiastes 3, não há nada novo debaixo do sol. Então essa é uma obra de teologia histórica. Se você quiser estudar os textos bíblicos de uma forma sistematizada sobre a Trindade, aí você pega uma obra de teologia sistemática, que é uma área da teologia que sistematiza as doutrinas para podermos estudá-las e entendê-las melhor. Então vá a fundo nisso e você vai perceber, meu amigo, minha amiga, não há politeísmo na doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade ela é monoteísta porque ensina três pessoas tendo uma única essência. Então não dá para confundir realmente a Trindade com o politeísmo. Muito bem, eu quero aproveitar e dizer para você que você pode ter este guia de estudo, a Revista Esperança na Mira da Verdade, gratuitamente aí na sua casa, viu? Muita gente escreve para mim aqui pelo WhatsApp como é que faz para ter a revista. Olha só, essa revista aqui, você pode ligar para esse número que está aparecendo aqui agora, ó, tá vendo, ó? 129, aqui não, está aqui o WhatsApp, né? Mas você pode ligar para a gente 0 operadora 12 2127 3121. Olha aqui, ó, tá aparecendo agora. Anota aí, ó, 0 operadora 12 2127 3121 e fala que você quer a revista do Na Mira da Verdade. E nós vamos fazer o seu cadastro para mandar aí na sua casa, certinho, tá bom? Peça agora mesmo esse guia de estudo com temas importantes e profundos da Bíblia que o professor Leandro Quadros preparou com muito carinho para que a gente pudesse aprender mais da Palavra de Deus. Então é só pedir agora, tá? Você que está aí pelo WhatsApp, você pode também mandar pelo WhatsApp, só que é esse outro número. Você fala, ó, eu quero a revista Na Mira da Verdade. 12 982 44 4449, tá bom? É por esse WhatsApp que você pede a revista, não por esse que eu falo sempre aqui para você mandar pergunta, tá bom? É esse aí para você pedir a revista ou então ligar para a gente aqui que nós teremos o maior prazer de atendê-lo e fazer o seu cadastro. Nós temos ainda 2 minutinhos, mas nós temos uma pergunta que chegou por vídeo para a gente. Vamos ver qual é a pergunta para o professor. Sou Marcos, sou assistente da Associação Paulistana de Comportagem. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de saber mais informações. Quando a porta da graça se fechar, o Espírito Santo ele vai ser retirado só dos ímpios ou de todas as pessoas aqui na Terra? Professor, essa questão do Espírito Santo no final dos tempos, um pouquinho antes de Jesus voltar, será retirado da terra só para os ímpios ou para os crentes também? Vamos ajudar o nosso amigo Marcos. Primeiro, essa expressão porta da graça, né, se refere ao momento
em que Cristo vai concluir a sua obra no santuário celestial, sua obra de intercessão e de juízo. E aí, obviamente, quando ele conclui, todos os casos são decididos. Aí a graça se encerra, porque ele já vem buscar a cada um e dar a cada um segundo as suas obras, como ele diz em Mateus 16, 27 e em Apocalipse 22, verso 12. Neste momento, olha que interessante, a Bíblia diz que vai ocorrer um tempo de profunda angústia na terra. Vai haver, eu não vou entrar nesse detalhe agora, né, porque é ampla a explicação, mas Apocalipse 13 profetiza um momento de perseguição para o povo de Deus. E vai haver uma união entre igreja e Estado que vai fazer com que essa perseguição se intensifique. Isso lá em Apocalipse 13. E falando desse momento de angústia, Daniel capítulo 12, 1 e 2 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, neste momento em que Miguel se levanta, em que Cristo conclui a sua obra no santuário celestial, há um tempo de angústia. E por que há esse tempo de angústia? Porque realmente o Espírito Santo está sendo retirado da terra. O Espírito Santo é o poder, é o Deus com o seu poder refreador do mal. Se o mundo está no que está hoje, com o Espírito Santo atuando, imagine quando ele não atuar. Agora, quando ele for retirado, ele só vai ser retirado dos ímpios. Jamais vai ser retirado dos filhos de Deus. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós sobrevive. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós permanece fiel a Jesus. Seria uma maldade de Deus, nos últimos momentos da história humana, ele nos abandonar. Você imagine, o Espírito Santo abandonar o povo de Deus no momento mais difícil, no tempo de angústia. Se hoje, com a presença do Espírito, fazemos cada besteira, imagine viver sem o Espírito. Então, o Espírito será retirado dos ímpios. O poder refreador do mal será retirado. Eles vão perseguir o povo de Deus, mas o Espírito continuará atuando nos filhos de Deus. Muito bem, professor, muito bem. Olha, nós temos que ir para o intervalo, mas olha, eu já estou aqui no WhatsApp e já pesquei uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. É Gilson Costa, é isso mesmo? Gilson Costa. Ele está fazendo uma pergunta baseada no capítulo 11 de Lucas, tá? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, essa pergunta entra no ar, falando sobre a mulher que se levanta quando Jesus estava falando ali. Então, se prepara aí, nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta do Gilson Costa é a seguinte: qual a interpretação do capítulo 11 de Lucas, os versos 27 e 28? A mulher que se levanta pode ser a Igreja Católica ou a Imperatriz? Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui o que está dizendo Lucas capítulo 11, professor. Aqui na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher, Jesus estava falando ali algumas coisas, né? Ensinou a oração do Pai Nosso ali no capítulo 11, o poder dele de expulsar demônios e tal. E aí Jesus estava ali pregando tal, de repente, o verso 27 diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. E aí Jesus então disse: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem a ela. Essa mulher que está sendo citada aqui, que essa mulher falou de Maria, tem alguma coisa a ver com a igreja? Tem alguma coisa a ver com
Mulher, em profecia, é igreja, não é? Agora, isso aqui, então, às vezes há uma confusão nesse sentido. Nesses versos aqui, tem alguma relação com a Igreja Católica? Nem de perto, né? Porque fala assim, ó, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aqui está falando de uma mulher literal. A Igreja Católica não concebeu Jesus nem amamentou ele. Então, a mulher aqui, ela está dizendo o seguinte, ela está elogiando Maria, né? Dizendo, ó, bem-aventurada é aquela, porque ela estava ouvindo as palavras de Jesus, e ela ficou impressionada com o que Cristo disse. Ela falou o seguinte, olha, bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Então ele está dizendo assim, olha que privilégio a mulher tem, essa mulher que é sua mãe. Então é claríssimo o significado. Então ver aqui uma igreja é uma deturpação do texto absurda, é até uma imaginação fértil demais. E agora olha que interessante, Cristo ele não negou que Maria era bem-aventurada, porque ela era mesmo. Deus não escolheu qualquer pessoa para ser a mãe de Jesus, então ela era uma pessoa especial. Só que Cristo, ele evita aqui a veneração a Maria. Olha que interessante. Se você analisar esse texto com atenção, Cristo evita qualquer tendência de venerar Maria aqui. Porque quando esta mulher elogia Maria, e Cristo reconhece sim que ela era bem-aventurada, ele não nega isso, ele diz o seguinte, ó, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O que ele está dizendo? Ele não nega que Maria era bem-aventurada, mas ele está dizendo o seguinte, que mais bem-aventurado ainda é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, porque essa pessoa vai manter uma relação íntima com Deus. E outro detalhe, Cristo está dizendo aqui também que aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, ele tem uma relação mais íntima com Cristo do que a própria família de Cristo. A família, mãe, irmãos e tudo mais. Olha, por exemplo, o que ele fala em Lucas 8, 19 a 21. Com base nesses textos, aqui nós vemos o equilíbrio, né? Um cristão, seja católico ou protestante, tem que respeitar a mãe de Jesus, mas não pode venerá-la e fazer dela intercessora, porque Cristo nunca deu esse papel para ela. Então isso é invenção, isso é tradição eclesiástica, não é tradição bíblica. E aí em Lucas 8, 19 a 21, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo, e lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Olha que coisa forte isso. Cristo não está menosprezando a sua família, mas dizendo o seguinte, que qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica é sua mãe, seus irmãos, fazem parte da família celestial. Então, vá no texto e deixa que o texto explique a si mesmo, para que você não corra o risco de ser influenciado ou influenciada por interpretações que estão longe dos propósitos dos autores inspirados. Muito bem, ok. Olha, aqui no nosso Facebook tem uma pergunta da Cidinha Lopes e ela fala o seguinte, professor. Olha, sem falar de um dia da semana, por favor. Jesus Cristo é para os adventistas o único descanso para essa vida e para a vida eterna? Assim como é para os cristãos? Veja, vamos fazer uma análise antes de eu responder diretamente a sua pergunta. Se Jesus Cristo é o nosso único descanso, isso não há dúvidas, né? Nós cremos em Hebreus 4, quando diz, né, que apresenta ali o sábado como um símbolo do repouso na graça que desfrutamos todos os dias. Uma outra pergunta eu vou fazer para você analisar. O Deus bíblico, o Deus de Israel, ele era ou não era um descanso para o povo de Israel? Era. Agora eu lhe pergunto, vamos voltar. O Deus bíblico era ou não era o descanso de Adão e Eva? Também era. Mas mesmo Deus sendo o descanso do povo de Israel, mesmo ele sendo, diríamos, o descanso de Adão e Eva, isso não o impediu de abençoar e santificar o dia de sábado. Então uma coisa não exclui a outra. Jesus é o nosso descanso.
Nele podemos encontrar descanso e paz em todos os dias da semana. Quando ele fala vinde a mim, ele fala para irmos a ele em todos os dias da semana e não apenas no sábado. Agora, mesmo ele dizendo vinde a mim, ele guardava o sábado. E ele não guardava o sábado para agradar os judeus, até porque ele os desagradou bastante em vários momentos. Cristo guardava o sábado porque Cristo era o criador desse mandamento. Tanto que em Mateus 12:8, Marcos 2:28, ele fala que ele é o Senhor do sábado. Cristo estava lá no Gênesis, quando o sábado foi abençoado e santificado, ele foi abençoado e santificado pela Trindade. Cristo estava lá presente. Então, se o fato de Cristo ser o descanso nosso diário anula a observância do sábado, então o fato de Deus ser o descanso de Israel anularia o sábado para Israel, mas mesmo assim Deus deu o sábado para eles. O fato de Deus ser a fonte de vida eterna e descanso de Adão e Eva anularia o sábado. Então uma coisa não anula a outra, você tem que mudar os seus pressupostos. Eu tenho uma dúvida, professor. Quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, onde os ímpios serão mortos nesse dia, mas a minha dúvida é, onde nesse cenário encontra-se ou entra os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices? Isso está relacionado com esse final de tempo, professor, nesse momento em que Jesus vier buscar a sua igreja? Veja, são coisas distintas, meu irmão, e eu não teria aqui como explicar para você isso agora de forma detalhada, mas eu vou aqui lhe dar umas orientações e lhe recomendar uma revista, tá? Possivelmente, querido irmão, por você ser da Assembleia, né, a abordagem que você aprendeu para estudar Apocalipse foi a abordagem futurista, tá? Eu vou lhe indicar agora um estudo bíblico gratuito da Novo Tempo para você considerar uma outra abordagem, que é a historicista. A historicista, ela vê as profecias de uma perspectiva tanto passada quanto presente e futura. Então, por isso que é o método mais completo e é o método que nós extraímos do próprio texto bíblico, tá? Mas você vai ver isso no estudo bíblico. Então, veja, as 7 igrejas, por exemplo, elas têm a ver com as 7 igrejas, sim, da Ásia, da província romana, da época a quem João dirigiu as cartas. Só que o conteúdo das 7 igrejas, ele é um conteúdo que ultrapassa as 7 igrejas da Ásia. Então nós entendemos o quê? Com o método historicista, que as 7 igrejas se referem sim às 7 cartas que João literalmente enviou às 7 igrejas da província romana da Ásia, porém elas simbolizam também 7 períodos da história da igreja, ao longo das eras, até o momento em que Cristo vai voltar. Depois tem os 7 selos, as 7 trombetas, que são símbolos de juízos, né? Enquanto que há juízos para o povo de Deus, há também juízos para o mundo. Nós cremos que a 7ª trombeta, por exemplo, que quando fala do silêncio do céu, ela é a volta de Jesus. Ela é a volta de Jesus, tá? Então, o que eu vou orientar para você? Tem um estudo bíblico que você pode pedir na Novo Tempo, que é uma revista sobre o Apocalipse, do programa Bíblia Fácil, tá? Você pode mandar uma mensagem para Novo Tempo e dizer o seguinte, olha, eu quero estudar sobre o Apocalipse na revista Bíblia Fácil. Como você é um irmão assembleano, óbvio, você já tem uma compreensão bem avançada de várias doutrinas bíblicas. Agora, sugiro, pega essa revista do Apocalipse, estuda o Apocalipse de uma perspectiva historicista e aí você vai ver coisas bem interessantes e bem surpreendentes ao longo do Apocalipse e também do livro de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Muito bem, muito bem. Você pode pedir a sua revista Esperança Apocalipse ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e peça a revista Esperança Apocalipse que você poderá receber aí na sua casa, tá bom? Se você quiser, você também pode acessar a nossa novotempo.com/lógica, ali tem como que você faz também para pedir a sua revista gratuita, tá? Temos 3 minutinhos ainda. O Natan aqui pelo nosso Instagram perguntou o seguinte: antes dos 10 mandamentos, professor, era permitido que os homens pudessem ter mais de uma mulher ou não é bem assim? Boa pergunta. O que acontece, meu irmão? Nunca foi plano de Deus a poligamia, tá? Temos 1 minutinho e meio aí, tá, professor? Vamos lá.
Aqui em Gênesis, ó, bem antes do Decálogo, você vê que já existia este princípio da fidelidade conjugal, em Gênesis 2:24, ó. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, olha, no singular, não às suas mulheres no plural, tornando-se os dois uma só carne. Então, a criação, a doutrina da criação mostra, né, que Deus criou o casamento heterossexual e monogâmico. Tá? Agora, a poligamia, assim como outras práticas sexuais, vieram em consequência do pecado. Tá? E a graça de Deus está disponível para todos. O que ele fez? Ele não aprovou. O que Deus fez? Por causa da rebeldia, vício e até mesmo para garantir direitos para as mulheres, Deus foi tolerando na sua misericórdia até ir reeducando as pessoas para que vivessem o plano dele estabelecido no livro do Gênesis. Ok, professor, muito bem. Terminou o nosso tempo aqui. Infelizmente, não tem condições de colocarmos mais nenhuma pergunta, mas eu quero agradecer a você que está participando sempre aqui do programa, você que participou, você que assistiu pela primeira vez. Obrigado pela sua audiência. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, Tito. Deus te guarde, Deus guie a sua vida também, amigo telespectador. Que você continue fazendo da Bíblia o tesouro, o lugar onde você vai encontrar os tesouros para trazerem valor à sua vida. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar aqui no nosso programa, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Este é o Na Mira da Verdade. As suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!